Estamos ao Eu tô aqui vivo. todo enrolado, mas estamos aqui. Enrola tá seu cabelo, rapaz. Já o de Vitor Vilar, não, tá no stream, ó. O cara até tomou banho pra ficar bonitinho pra essa live, não é não? Mas ele é um cara bonito, veja só. Vitor Vilar, Rodolfo, ele quer tomar o posto de galã do podcast 45 minutos. Eu tô achando que isso é uma coisa, assim, muito, muito arquitetada, porque toda vez que o Rodolfo tem umas fãzinhas aqui e tal ali, mas o galã, origem, raiz, é Vitor Vilar. Que é isso, rapaz? Você não pode falar isso de mim, não. Depois de tirar essa barba, você ficou assim um galã completo, rapaz. Você tá muito melhor assim, João. Parabéns, viu? Gostei desse. Vou até me inspirar. Não, Amanhã eu vou tirar esse fiapo aqui não. de barba. Quem pode falar mais de galão, não, é Juliano. Não. Júlio aqui. E pode falar mais do que a gente, mas... Tem torcida aí pra saída desse cavanhaque, não é de agora, né? Mas ele eu, tirou, obviamente, vou achar o cara voltou, bonito. Eu vou achar o cara bonito de qualquer forma, né? Ó, tem aqui Tarcísio perguntando, João, quem é o pod da beleza do pod? Ih, rapaz! Poxa, diga agora, vamos lá. Vitor Vilar, para mim, primeiro, número 1. Rodolfo, eu vou deixar número 2 por conta da torcida. A torcida faz o efeito. E o terceiro, Lucas Leozzi. Lucas é pinta mesmo. Visual francês, assim, né? Uma pegada meio e o sobrenome? Cara, porra. Olha, a nossa medalha de prata aí. Não, é. Agora, rapaz, se me pedirem para fazer o pódio invertido também tem, o pódio invertido. Cara, quem é o pódio invertido? Quem é? Não, deixa quieto. Pódio invertido, não, pode falar agora, rapaz, pode falar. Agora você vai ter que falar. Não, pódio invertido eu falo depois. Na live 100, então você vai falar. Numa live, qualquer live dessa aí, uma live meio água suja, assim, quando chegar na... Aí eu falo, pode invertir, me cobrem. Não, o bom é você jogar a semente e cobrar depois. Me cobrem. Quem tiver essa live, me cobre. Em alguma live dessa perdida, ó, João, o pódio invertido do podcast. Aí eu, eita mesmo, aí eu vou dizer. Hoje não, hoje eu vou dizer. Minhoca já deu um spoiler aí, ó. Minhoca já deu a dica dele aí, né? Ó, e Minhoca já tinha também dado a opinião dele em relação aos galãs, né? Já falou aqui que Vila é gato, tá aqui dizendo que JP tá no pódio invertido. Minhoca tá com a língua solta, hein? Rapaz. É um verme, como diz o nosso amigo Vitor Vilar. Nosso amigo Minhoca é um verme. Um verme que nós adoramos. Adoramos, é um vermezinho. Mas olha aí. A figurinha dele, Minhoca. É o nosso verme preferido. Agora, é o nosso personagem de Warner. Eu vou deixar aqui, veja só. Isso é o meu pódio. Não quer dizer que é o pódio oficial. Cada um tem... Então, você que está na live, que quiser aqui, tá liberado. Tem uns 5 minutinhos de água suja, água limpa aqui. E diga lá seu pódio dos galãs do podcast e o pódio invertido, do mundo invertido do podcast. Pronto, tá liberado dizer. Pronto, hoje é sábado à noite mesmo. Sábado à noite. Eu já falei, fazer live sexta-feira à noite e sábado à noite tem um perigo. Ó, Ju aí, olha. Não me deixa mentir. Aí, ó, o perigo aí, ó. Inclusive, viu, João? Inclusive, né, tem esse detalhe, né? Antigamente, né, antes da gente mudar aqui a nossa programação, o pessoal só ouvia a nossa voz. Aí a ideia podia ser assim, tipo, a voz mais bonita, né? E imagino que muita gente que não via a nossa cara, né? Que não olhava ali as redes sociais e tal, que é onde aparecia mais a gente, poderia dizer assim, não, esses caras aí, né, tem uma ideia sobre a nossa fuça, né? Deve ter se decepcionado um pouco depois de ver as lives aí, porque realmente é um pouco desgastado, viu? É meio gasto, assim, é meio cansado. Aquela lenda, né, que tinha muito dos pessoal de rádio, né, locutor de rádio que tinha uma voz impostada e tal, não sei o que, aí as pessoas se apaixonavam pela voz, né? Tinha muito isso também em aeroporto, né? Aquela voz do aeroporto, antigamente tinha a voz do aeroporto que
E aí todo mundo imaginava, era uma voz sexy, não sei o quê. Aqui no Pod tem uma figura dos bastidores aqui que tem uma voz decente, viu? Tem uma figura aqui nos bastidores que não fala no podcast. Tem uma voz, meu amigo. Voz de locutor de rádio, meu amigo. Voz de locutor de Fala aí, Rodrigo. Fala aí, Rodrigo. É tímido ele, tímido. Voz de trovão. O cara tem voz de trovão. Mas enfim, digam aí seu pódio invertido. Olha, diga aí, se você quiser, fique à vontade, hoje é sábado, pode dizer seu pódio e seu pódio. Vamos o pódio primeiro e depois o pódio invertido na maldade. E Enio Soares tá aqui dizendo, João tá com visual tipo Caetano Veloso, olha. Pois é. Queria eu. Debaixo dos caracóis do seu cabelo. Caetaniano, sou fã. Beleza. E fã da seleção brasileira também, né? Fã da seleção brasileira, pelo que eu tô vendo. Rapaz, não, essa camisa aqui, todo mundo sabe que eu torço pro Uruguai, né? Aí essa camisa aqui eu peguei pra... Note que a camisa é azul. Antes de qualquer coisa, é a camisa azul da seleção brasileira, não é amarela. Mas vamos embora. Simbora. Ju? Pronto, vamos lá. Rodrigão e... Eita, peraí. Vai botar a vinheta, né? Já foi. Não, a vinheta é pra gravar o coisa. Pronto, só pra falar então pra Rodrigão e pra Vitor que agora sim é valendo. Pois é, e com direito à vinheta nova, estamos aqui para falar tudo que aconteceu sobre esse Vitória 3, Brusque 1, jogo que foi o primeiro a primeira vitória de Ramon Menezes à frente do Vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. E foi logo de virada, né? Coisa boa. Então, estamos aqui para debater tudo que aconteceu em campo e as repercussões também extra-campo. Então, para quem não nos conhece, eu sou Juliana Lisboa, estou aqui com Vitor Vilar e João de Andrade Neto. E, muito bem, vamos começar logo pelo começo, né? Um jogo que foi importante para o rubro-negro baiano, né? Repetindo, né? Foi o 5º jogo na Série B, a primeira vitória, né? Tinha mais 3 empates, uma derrota, justamente para o Náutico. E agora, Ramon Menezes pode ficar mais tranquilo, porque ele continua invicto à frente do Vitória, mas agora ele conquistou os primeiros 3 pontos numa mesma partida, num jogo que teve 2 tempos muito distintos e que ele mexeu, e essas mexidas do Vitória fizeram toda a diferença. Vitor Vilar, você está agora convidado para trazer suas primeiras impressões aí nesse jogo em que o rubro-negro conseguiu rugir mais alto, né, e sair vencedor no Barradão. Pois é, Ju, exatamente, né? Como você falou, né? O resultado ele é muito importante para Ramon, mas muito importante mesmo, porque, assim, além da questão toda do Vitória, né, precisar ganhar e tudo mais, seria importante para qualquer técnico, mas acho que a importância é maior justamente para Ramon, porque ele está no início de trabalho ainda, né? Ele está apenas no seu 4º jogo pelo Vitória, 3º pela Série B, e ele precisava desse resultado para poder apagar um pouco aquela coisa de não ganhar na Série B. Porque é a Série B onde importa, né? Ramon não podia ficar vivendo só da Copa do Brasil, a verdade é essa. Ele não podia ficar só dependente do resultado que ele conseguiu contra o Internacional, que foi um resultado muito importante. Porque eu quero dizer assim, que a Copa do Brasil, ela é como se fosse o banco do Vitória, né? É onde o cara trabalha ali, a pessoa trabalha, e de repente ganha uma bolada, assim, ganha um prêmio, uma premiação, um PL, alguma coisa assim, onde ele ganha um dinheiro extra. A vida mesmo, né, onde faz sentido, né, o trabalho que faz sentido, o trabalho que colhe resultado, que constrói, onde o patamar do Vitória está em jogo, não é na Copa do Brasil, é na Série B. Então a Série B é o que realmente importa para Ramon. O que ele conseguir na Copa do Brasil é lucro, literalmente, né, dinheiro inclusive para o Vitória. Mas a Série B é onde o Vitória está decidindo a sua vida, o seu patamar, em que patamar o Vitória vai se encontrar nos próximos anos. E ele precisava muito, né, voltar a vencer na Série B, na verdade ganhar a primeira na Série B para não ficar dependendo
só daquele resultado contra o Internacional. E até os 37 minutos do segundo tempo, ele continuava sem ganhar na Série B, né? Então foi um resultado muito importante para o Vitória realmente. Então não tem como falar de outro personagem nessa partida. Eu vou conduzir a minha análise inteira em cima de Ramon, porque ele é o grande personagem dessa partida. Ele é o cara da partida, o cara mais importante. A gente vai falar de outros personagens nas avaliações individuais, mas o cara mais importante, sem dúvida nenhuma, é Ramon, porque ele cometeu, a gente não pode esconder isso, a gente tem que falar isso claramente, ele cometeu erros muito colossais no início do jogo, e ele cometeu erros, assim, de um técnico que aparentemente não vem acompanhando tanto assim o Vitória, né, antes do trabalho, e ele teve acertos também muito colossais no intervalo e durante o segundo tempo, que na final de contas, né, que no resultado final, conduziram o Vitória a uma virada muito importante para o Vitória e para ele mesmo, Ramon. Então ele acertou muito, mas também errou muito. A gente precisa ver esses dois lados de Ramon. O erro que eu falo é logo na escalação. O Vitória não pode entrar em campo, me perdoem assim, mas o Vitória não pode entrar em campo com Roberto de titular. O Vitória não pode entrar em campo com Fernando Neto de titular. O Vitória não pode entrar com Soares aberto na esquerda. E o Vitória não pode entrar com o David aberto na direita. Não pode. São erros primários de Ramon. De um técnico que talvez não tenha acompanhado tanto assim o Vitória, por exemplo, desde o ano passado e desde o início do ano. Porque Roberto, que ele vem jogando desde o início do ano, sobretudo no Campeonato Baiano, ele não merece a titularidade. Só se Pedrinho não estiver pronto para jogar. Pedrinho foi de longe o melhor lateral esquerdo do Vitória. E quando o Roberto teve a chance, ele sequer jogou aos pés de Pedrinho realmente. Fernando Neto, pelo que a gente vê desde o ano passado do Vitória, ele não pode ser titular em ocasião alguma, só se realmente tiver muitos desfalques, porque era um jogador que está muito abaixo dos demais que atuaram nessa posição. Cedric jogou melhor esse ano lá, João Pedro jogou melhor esse ano nessa posição, Pablo Siles está jogando melhor nessa posição. Então todos têm jogado melhor do que nosso querido Fernando Neto. Ele não pode ser titular. Quem acompanhou o Vitória, basta você assistir 2 minutos de jogo de David. Se você assistir David jogando por 2 minutinhos só, você vai perceber que a perna boa dele é a direita e que a jogada principal do garoto David, nesse momento, é justamente puxar para o meio e tentar fazer alguma coisa com a perna direita. E ele só consegue fazer isso se ele estiver no lado esquerdo. Ele não vai conseguir jogar dessa maneira se ele estiver no lado direito, porque ele vai ter que explorar muito mais a perna esquerda, que é consideravelmente mais fraca de David. Ele precisa melhorar muito nesse quesito. Muito mesmo. Fala, Ju. Só para reforçar, tá, gente, que as análises de todos os jogos, também com coletiva, com tudo direitinho, você pode encontrar no ne45.com.br, né, com todos os jogos de todos os times nordestinos, inclusive esse Vitória e Brusque, e tudo isso aí que, claro, né, o tintim por tintim tá aqui mesmo, né, aqui tanto na live como no podcast também, que a gente transforma essas lives, mas a análise direitinha também do que aconteceu do jogo, a matéria do jogo e também a repercussão que isso aconteceu com as coletivas de imprensa, isso você também pode encontrar no NE45, como a gente está vendo aí nesse destaque que Rodrigão está colocando para a gente. E caso você esteja escutando isso pelo nosso telecast, pode acessar também quando puder no ne45.com.br, que tá tudo bonitinho lá. Mas pronto, Vila, pode voltar aí a sua análise. Não, eu prometo. Então, David, ele não pode jogar por esse lado direito, porque ele perde a principal jogada dele, isso é muito claro. Basta você assistir 2 minutos de David jogando que você percebe. E Soares, cara, Soares vem jogando desde o início do ano como o cara que conseguiu resolver parte do problema do Vitória jogando centralizado como meia. O Vitória tinha dificuldade de encontrar esse jogador, encontrou em Soares. Na reta final do Campeonato Baiano, que foi quando o Vitória caiu muito de produção realmente, com o Rodrigo Chagas, ele era o cara mais regular, era o cara que mais produzia no time, era Soares. Então ele não pode cometer esses erros sendo o técnico do Vitória. É uma questão de acompanhar o time desde o início do ano, simplesmente. E ele entrou em campo com esses erros. E o Vitória pecou muito no primeiro tempo, como pecou contra o Operário, como pecou contra o Remo, por conta dessas questões de tentativas de Ramon de mudar, sem muita base, sem muita solidez, né? Sem muita
sem muita observação no que a gente viu de prática do Vitória. O que a gente observa de prática do Vitória, dá para mudar muita coisa em relação ao trabalho de Rodrigo? Dá. Mas essas mudanças que Ramon tem tentado não são as mudanças de quem acompanha o Vitória com regularidade, com frequência, não são as mudanças que a gente consegue enxergar que precisam acontecer. São outras mudanças. Essas mudanças são mudanças prévias, coisas que Rodrigo já tinha tentado, que outros técnicos já tentaram no ano passado e não deram certo. Né? Rodrigo já tentou Roberto, Rodrigo já tentou David pelo lado direito, Rodrigo já tentou Soares aberto, e nada disso deu certo. Fernando Neto está aí desde o ano passado. Então são coisas que Ramon parece um pouco atrás nessa evolução do Vitória. E aí, no primeiro tempo, o Vitória teve essa dificuldade. Foi uma dificuldade muito clara de um time que não conseguia criar por ter essas deficiências exacerbadas, estranguladas. Né? O time estava estrangulado dentro das suas deficiências que todo mundo já conhece. E aí, no intervalo, ali, no primeiro tempo, né, saiu o gol do Brusque, numa jogada... O Brusque deu muito campo para o Vitória, bom que se diga. Deu muito campo para o Vitória no início do jogo, no primeiro tempo inteiro. Não forçou o Vitória, não pressionou, deu campo e tentou jogar no contra-ataque. E o Vitória conseguiu manter a posse de bola, mas no único erro, né, que teve do Vitória, um erro muito grave ali de saída de bola, o Brusque recuperou a bola, conseguiu trocar passe muito rapidamente e fez o gol. Numa falha coletiva de marcação do Vitória, que começa com o Roberto na ponta esquerda, dando condição ao jogador do Brusque receber nas costas de Cedric. Cedric não conseguiu fazer a cobertura. A bola, dois jogadores cabecearem dentro da área a bola, um para ajeitar o outro para finalizar, sem uma marcação concisa, né, uma marcação em cima desses caras. Então, houve uma série de erros no lance do gol do Brusque. E aí, no intervalo, Rodrigo não, Ramon, ele mexe muito bem na equipe, mas muito bem, porque ele corrige de imediato no intervalo os dois piores jogadores do Vitória. Fernando Neto, que foi muito mal mais uma vez, e Roberto pro lado esquerdo. Ele coloca Pedrinho e coloca o Bruno Oliveira, que é um jogador que tem feito algumas partidas bem mais ou menos, mas que tem um potencial bom que a gente já viu na Caldense, um reforço para o Vitória da Série B. E esses dois caras mudam o jogo do Vitória no segundo tempo, mas mudam muito. Pedrinho, com a entrada dele, Roberto, né, não conseguia fazer o lado esquerdo do Vitória. O Vitória não tinha jogada pelo lado esquerdo, era só ali algumas jogadas esporádicas de Soares. E aí, no segundo tempo, Pedrinho entra e o Vitória simplesmente ganha o lado esquerdo. Simplesmente ganha o lado esquerdo. O Vitória tem um lado para poder atacar. E com a entrada de Bruno, ele consegue acertar um passe, ele consegue ligar os atacantes, consegue municiar David, consegue municiar Soares, consegue municiar os laterais, consegue municiar Dinei, coisa que Fernando Neto não conseguia, cara. Então, o básico foi feito no segundo tempo com a entrada desses dois jogadores. E aí o Vitória conseguiu produzir muito mais. E o futebol de Soares e o futebol de David começou a aparecer mais. Porque David foi jogar no lado dele, que é o lado esquerdo, ele começou a jogar aberto para o lado esquerdo, cortando para o meio, e Soares estava jogando um pouquinho mais centralizado. Então, vindo mais por dentro, né? Caindo também pelo lado direito, tal, com liberdade. Então, os jogadores cresceram quando Ramon simplesmente colocou eles nas funções que eles rendem melhor desde o início do ano, desde o começo da temporada. Não é nenhuma novidade que isso aconteça. Não é nenhuma novidade, sabe? Essas posições. Então, o Vitória começou a crescer, Soares entrou no jogo, foi muito perigoso no início do segundo tempo, começou a criar ali várias oportunidades, saiu o gol dele aos 13 minutos, depois teve mais jogadas do Vitória, o Vitória continuou abafando o Brusque, não deu espaço, o Brusque começou a se incomodar de dar campo para o Vitória, se ele dava campo e ficava um pouco confortável, no segundo tempo ele dava campo e sofria, ele dava campo e tomava chute na direção do gol, ele dava campo e começava a sofrer. Então, no segundo tempo, o Vitória foi lá, fez o gol com o Soares, depois teve o gol de David, que foi importantíssimo para fazer a virada, e depois ainda teve o gol de Igor Catatal, que entrou no segundo tempo, foi uma mudança de Ramon, quando o Ramon botou o time para cima, né, ele tirou Gabriel Bispo, o volante, e colocou Igor Catatal para cima do Brusque, né, ou seja, botou mais um atacante para ir para cima, e fez o terceiro gol. Então, veja bem, para fechar, não precisa inventar muito no Vitória. Rodrigo deixou um bom trabalho, é bom que se diga. Rodrigo deixou um bom trabalho. Ele não pôde evoluir mais. Rodrigo, ele chegou a um teto, talvez, né, na visão de muita gente que acompanha a Vitória. Rodrigo fez um bom trabalho, mas bateu num teto. O que Ramon precisa pegar é essa base boa deixada por Rodrigo e fazer ela levar. Por ser um técnico mais experiente, por ter tido mais experiência na carreira, por ter tido mais curso, sei lá.
mas ele precisa levar esse teto. Ele não precisa rebaixar tudo de novo para reconstruir. Ele não precisa pegar uma casa, desmontar a casa para construir uma casa nova mais bonita. Ele pode pegar essa base deixada para o Rodrigo e construir uma casa melhor, fazer uma decoração melhor, fazer uma alvenaria melhor, fazer um reboco melhor, enfim. Ele só precisa aproveitar e dar o toque dele de Ramon, harmonizar, né, o ambiente. Harmonizar o ambiente, Ju. Muito bem. Harmonizando aí o ambiente. Tarcísio está aqui participando muito com a gente, ó. Ele falando aqui que a impressão dele, ele já tinha falado antes, era que o Brusque tinha mais ponto do que futebol, né? E mesmo sendo o único jogo aí que o Vitória venceu, aí esse foi o primeiro que eu vi dele, mas depois ele emenda, né? Mesmo sendo o único jogo que o Vitória venceu, se vocês enxergam no Brusque, e aí eu direciono mais para você, Vitor, a maior decepção dentro dos times que foram enfrentados, né, pelo Vitória, né, em termos de qualidade técnica. Você concorda com isso? Não muito, assim. Eu acho que o Brusque é um time que tem uma proposta, né, de jogar fora de casa. Tentou aplicar essa proposta contra o Vitória, só que o Vitória pressionou bastante no segundo tempo. Eu acho que o Brusque é um time bonzinho até. Eu acho que os times que mais decepcionaram tecnicamente, sem dúvida nenhuma, o melhor time que o Vitória enfrentou foi o Náutico. Acho que não tem a menor comparação. O Náutico está acima, muito acima. O Guarani também é um time bom em comparação. Assim, o Vitória fez um jogo bom, mas é um time mais forte. Os que mais me decepcionaram, acho que o João está acompanhando um pouco mais essa Série B, talvez pode falar também, mas os que mais decepcionaram dos que enfrentaram o Vitória, para mim, foram o Operário e Remo. Acho que são os dois mais fracos. O Operário está surpreendendo, né? Mas o jogo que eu vi do Operário, eu achei um time muito fraco. Eu vou responder essa pergunta aí. Eu discordo um pouco, assim. Eu acho que o Brusque, lembrando, o Brusque veio da Série C, tá? Então, assim, geralmente, a gente sabe que o Brusque tem um investimento alto, né? Tem toda a questão do... Existe um investimento financeiro alto no Brusque, né? Da Avan e tal. Existe um projeto do Brusque fazer, guardado as devidas proporções ali, fazer algo como um clube empresa, um Bragantino da vida, sei lá, porque é um clube pequeno, né, de Santa Catarina, mas que há um investimento alto. Pequeno, médio, pequeno, não é um dos tradicionais, é isso que eu quero dizer. E o Brusque, ele, na Série C ano passado, ele era um dos candidatos, a gente falava isso antes da Série C começar, e justamente por conta desse investimento, desse projeto, ele era um candidatíssimo ao acesso até mesmo título e tal. E ele fez isso, ele deu uma farrapada gigantesca na reta final da primeira fase da Série C, ameaçou não classificar, né, mas terminou classificando e subindo. E o Brusque, na Série B, ele tem 4 jogos, ele tem um jogo a menos, né, porque o jogo do Curitiba da quarta rodada foi adiado, né, porque o Curitiba jogou Copa do Brasil contra o Flamengo no meio de semana, e o Brusque tem 4 jogos, 3 fora de casa. O Brusque só fez um jogo em casa e venceu. Venceu a Ponte. E aí depois ele fez 2 jogos fora de casa, 3 jogos fora de casa, perdeu o primeiro agora com vitória. Ele vinha de 100% de aproveitamento. Ele venceu o Avaí fora de casa e venceu o Londrina. Então, assim, o Londrina tá mal também, veio com ele da Série C. Mas você venceu o Avaí fora de casa, é um resultado importante, né? Então, eu acho que o Brusque, os pontos que ele conquistou são pontos nobres, tá? E é uma campanha boa, você tomando como base que são 3 jogos fora de casa. Tem 4 jogos na série B, 3 fora de casa. E você já tem 9 pontos. Então, assim, é muito ponto pro Brusque, né? Pro que o Brusque almeja. E até por conta disso, e aí já entrando na análise do Vitória, eu acho que essa vitória, esses 3 pontos que o Vitória conquistou são muito importantes, porque antes do jogo começar, você vê na campanha o momento dos 2 times. Eu particularmente, por exemplo, eu não. É óbvio que o Vitória poderia vencer o jogo, tá jogando barradão. Mas eu não apostava. Sabe aquele assim? Aposta um dinheiro aí que o Vitória vai ganhar o jogo. Antes do jogo começar, eu não apostaria. Porque o Vitória. E isso torna esses 3 pontos de Vitória importantes, né? A gente tá analisando aqui peso de ponto. Porque o Vitória, antes de começar, antes do jogo, da bola rolar, era um time que, com o Ramon, ainda estava procurando se achar e ainda está. Tanto é que esse resultado
deu alguns sinais para Ramon tocar o trabalho dele daqui para frente. Então, Ramon, ele chega no Vitória, está ainda procurando Tatiano colocar seu estilo, né? Até então, o grande feito de Ramon, e foi um grande feito de fato, foi a classificação na Copa do Brasil, mas ele vinha de 2 jogos horríveis, contra Remo e Operário, 2 0-0 daqueles assim, sofríveis, onde ele estava tateando, e aí você pega um Brusque que estava 100%, e você vence de virada com um primeiro tempo muito ruim, um segundo tempo muito bom. Porra, é o tipo de jogo que traz para o Vitória, além dos 3 pontos, dá um norte. Talvez dê um norte pro trabalho de Ramon daqui para frente, sabe? Porque é como o Vilar colocou aí, algumas na matéria do NE45, Ramon destaca a evolução, mas pede pé no chão no Vitória para evoluir. É assim, discurso padrão de treinador, né? Mas assim, mas eu acho que o segundo tempo deu um norte para ele. Tipo, o Pedrinho é o titular do time. Sabe assim, é, o ataque, né, que Vilar falou aí, David tem que jogar de um lado esquerdo. Assim, e o segundo tempo do Vitória, não tem porque o próximo jogo do Vitória, que é um jogo difícil contra o Curitiba, ele voltar atrás. O Vitória tem que partir do princípio, assim, é o time do segundo tempo. Sabe? Para esse João, começo de. Fala, Ju. só uma breve contextualizada, né? A gente que daqui está acompanhando o Vitória, os times baianos em geral, né, mais de perto, uma das coisas que Ramon tinha falado nas coletivas antes dessa partida que ele sabia que precisava se melhorar o ataque, mas que ele já estava muito satisfeito na defesa não levar gols. Aparentemente, a principal preocupação dele era de não levar gols, resolver a defesa. Então, por isso que, na minha opinião, ele começou com 3 zagueiros, né, reforçando aí a parte defensiva do time, e disse assim, bom, se eu não levar gol, depois eu me resolvo com o ataque. Agora, eu acho que ele vai conseguir, pelo menos, imaginar que é possível você pensar no time de uma forma mais ofensiva sem se descuidar do ataque. Por quê? No primeiro tempo, que ele armou o time de uma forma mais defensiva, de repente, né, que era como ele estava fazendo nos jogos anteriores, foi justamente quando o time sofreu um gol. Quando ele fez essas mudanças para o segundo tempo, e no decorrer do segundo tempo, o time não apenas não sofreu gols, como fez 3. E aí mostrou uma cara diferente, né? Então, eu acho que o que vocês falaram está bem redondinho, né? O Vitória pode ter aí uma chance de perceber, o Vitória de Ramon Menezes, né? De perceber o caminho para seguir, um caminho que foi desenhado nesse segundo tempo. Vai dar certo para todos os jogos? Talvez não, mas esse time do primeiro tempo, que jogou também os outros jogos em que ele empatou em 0-0, que foram times muito difíceis assim de você ver jogar, de você ver conseguir chegar ao ataque, também não estava muito indo para lugar nenhum, não. Então pode valer aí essa nova estratégia, essa nova aposta. Eu acho que Ramon precisava de um. Porque assim, a classificação contra o Inter veio muito assim, não dá para dizer que teve talvez o dedo de Ramon ali teria assim, o efeito Ramon foi efeito técnico novo, daquele impacto, não, porque o cara tá começando o trabalho. Você não tem o que você analisar. Eu acho que Ramon precisava de um ponto de partida, tá? E eu acho que o ponto de partida agora ele tem. Sim, que é a atuação do Vitória no segundo tempo com as mexidas que ele fez. Ele está sendo elogiado por isso. Então acho que ele tem finalmente um ponto de partida. Se esse time que atua no segundo tempo, né, com Pedrinho, com Samuel, assim, se esse time aí vai ser o time perfeito do Vitória, não se sabe. Mas agora eu acho que agora tem um ponto de partida. E Ramon, e era uma coisa que Vilar falou na live passada, e eu completei, que Ramon, que era um medo, que eu particularmente tinha, era que Ramon fizesse o que ele fez no CRB, que é ele chegar com uma estrutura pré-moldada, né? Eu gosto de jogar assim, três zagueiros, papapá, mesmo sem ter as peças, eu gosto de jogar assim. E aí você é aquele brincadeira de criança, né? Que você encaixa o quadrado no quadrado, a bola na bola, a estrela.
E Ramon, nesse caso aí, ele tava querendo colocar a estrela na bola, o quadrado no triângulo, não estava encaixando. Sabe? Ele queria fazer uma coisa, mas não estava encaixando. Agora, parece que a estrela está encaixando na estrela, a bolinha na bolinha e o quadrado no quadrado. Então, assim, ele tem um ponto só querer, né? O caminho tá lá. É porque essa comparação é muito boa, João. Muito boa, parabéns. Porque é isso, tipo assim, o caminho tá lá, a forma tá lá. Você tem a forma de uma estrela no brinquedo e você tem a estrela. O caminho tá lá, é só você ter a inteligência, né? O discernimento de colocar a peça no lugar certo. Não precisa você inventar muita coisa. Não é isso? Então, assim, eu acho que a comparação é muito boa por conta disso, porque o caminho tá escrito, né? E ele precisa só seguir para melhorar. Eu acho que, desculpa te interromper, mas assim, eu gostei dessa comparação, porque o que ele tentou foi, tipo, fazer alguns encaixes que não faziam muito sentido para quem já acompanhava a Vitória, entende? Para quem já seguia o Vitória. Para quem viu o Vitória desde o ano passado, esses encaixes que ele estava tentando fazer não faziam muito sentido. E agora ele está começando a perceber isso e, de fato, ele tem um bom ponto de partida, que é esse jogo contra o Brusque. Exatamente. Exatamente. É um ponto de partida. Se esse ponto de partida vai ser algo definitivo, não se sabe. Aí vai ter que ver a evolução do time. Mas tem um ponto de partida. A partir de agora tem um norte, sabe? E detalhe, repito, e aí, pegando o início do comentário e lá a pergunta lá atrás, sobre o Brusque, eu acho que é um ponto de partida diante de um adversário forte de Série B. Tá? Ele não venceu o Brasil de Pelotas, que para mim é um dos piores times da Série B. Ele não venceu um time que está na zona de rebaixar, o Londrina, sabe? Ele venceu um time que estava 100%. E eu acho que o Brusque, ele... eu não sei como é que vai ser a campanha do Brusque, mas eu acho que, por tudo que já foi dito, né, de investimento e tudo, eu acho que o Brusque é um adversário de respeito, sabe? E eu acho que o segundo tempo, diante do adversário de respeito, eu acho que ele dá mais força para esse ponto de partida. Eu acho que é isso. Eu acho que é o tipo de jogo que, além dos 3 pontos essenciais, porque foi a primeira vitória, e além disso, você tira esse peso, né? Você, se o Vitória não vence, pô, aí vai jogar um jogo fora de casa contra o Curitiba, sem vitória ainda, assim, isso tudo vai somando. Então você quebra isso, você tem uma vitória, você vai com uma vitória na bagagem, dá uma respirada, diante do adversário interessante, 3 pontos na ponta e com uma boa atuação. Então, acho que esse resultado, esse jogo, Vitória e Brusque, dá para o Vitória muito mais do que 3 pontos. Dá 3 pontos e dá um possível norte aí. Para o Vitória tentar se achar no campeonato e fazer um campeonato digno, né? Que é o que o Vitória precisa, né? A Vitória não pode fazer um campeonato contra o rebaixamento. Não cabe mais isso. A Vitória é muito maior do que isso. Então, acho que dá. Acho que dá Pelo terceiro Ramon. ano seguido, né? Seria o terceiro ano seguido. Não pode, não pode. E eu acho que Vitória, sinceramente, eu acho que no Vitória não tem elenco, time, para ficar rondando a parte lá de baixo, não. Acho que Vitória pode almejar coisa melhor nessa Série B. Então, eu acho esse time até, João, melhor do que os outros dois. Eu acho melhor do que o do ano passado, bem melhor. Bem melhor. Bem melhor. Eu também acho. Eu acho também. Eu acho melhor do que os 2020 e 2019. Eu acho que na mão de um treinador que possa fazer esse time render mais, eu acho que ele pode render. Não sei se para subir, né? Tá meio difícil subir esse ano. Tá, assim, até agora os times considerados de camisa assim não apareceram tanto, né? Só o Náutico assim, mas acho difícil. Eu acho que essa Série B, por enquanto, Vilar, ela tá muito tirando o Náutico, que o Náutico tá realmente se sobressaindo. Eu acho que tá ainda muito bagunçado, sabe assim. Tá muito. Não tem nenhum grande time se destacando assim. Eu acho que o Vitória, se ele se arrumar, ele pode entrar no bolo aí, junto com todos os outros. Eu acho que, de fato, o único time que você olha assim, pô, esse time aqui, de largada, tá muito bom no Náutico. O resto, eu acho que o Vitória tava um passinho atrás, e agora que eu acho que ele pode entrar no bololô aí, sabe? Até porque, João, assim, o que todo mundo sempre falou, né, assim, dessa Série B ser muito difícil, ser muito competitiva, muito porque tem times de camisa, né, times que sempre estavam brigando na Série A, né, times campeões brasileiros, como Cruzeiro, né, Vasco, Botafogo, etc. E que isso traria alguma competitividade maior. Até agora isso não aconteceu, né, a gente não vê o Vasco despontando na tabela, venceu o CRB hoje por 3-0, ok,
mas não está brigando lá em cima, não está com rendimento maior do que, por exemplo, o Náutico, né? Você não vê o Botafogo também arrasando, não tá vendo isso, né? O Cruzeiro mal das pernas de novo, né? Então, esse momento, né, esse iniciozinho de Série B, eu acho também é aquele momento bom que você pode pegar das outras equipes que ainda não se encaixaram bem na Série B, porque assim, é difícil a gente pensar que um Cruzeiro vai cair para a Série C, mas muito provavelmente, como aconteceu no ano passado, começa mal, mas depois se arruma, e aí fica até brincando para ver se sobe ou não sobe, mas enfim, esse início de campeonato, eu acho que é aquele momento para ou se criar uma gordura, ou então tentar correr por onde para deslanchar e começar a somar pontos, né? Porque os mesmos 3 pontos que tem no primeiro jogo, tem no último, né? São os mesmos 3 pontos em jogo. Então, a chance para mim é essa. Eu acho que tá muito, ainda é muito, realmente tá numa Série B que tende a ser muito equilibrada, ela tá muito misturada ainda. Eu só vejo alguns exceções, assim. Eu acho que o Náutico, na parte de cima, é um time que realmente ele tá sobressaindo. E na parte de baixo, por exemplo, eu acho que, eu falei do Brasil, por exemplo, eu não gosto, mas o Brasil tem 5 pontos. O Brasil não tá nem na zona de rebaixamento. E outro time que eu acho muito fraco, na verdade, dois, que se enfrentaram agora, terminaram agora, é um jogo que terminou agora, é Sampaio e Confiança. O Sampaio venceu o Confiança. Eu acho o time do Confiança muito ruim. Muito ruim. Sabe? Eu acho que o time do Confiança, o Confiança realmente, você olha assim, e assim, ó, esse time aqui vai brigar contra o rebaixamento. Eu acho que Confiança, Brasil de Pelotas, o próprio Sampaio, não tô me agradando, o Sampaio venceu o próprio Confiança, Remo, sabe? São times que eu acho abaixo. O CSE, para mim, é uma decepção nesse início, e o Vitória, ele tá naquele bololô do meio. Ele faltava, não tem um elenco ruim, a gente já falou aqui, ele faltava talvez um nortezinho. Se Ramon encaixar, velho, eu acho que o Vitória, nessa Série B equilibrada aí, eu acho que o Vitória pode ficar ali no meio para buscar o G4. O Vitória, veja, o Vitória é maior do que todo, na minha opinião, é melhor do que todos esses times que eu falei. Eu acho que a Vitória é melhor do que o Remo, eu acho que a Vitória é melhor do que o Confiança, eu acho que o Vitória é melhor do que o Sampaio, eu acho que o Vitória é melhor do que o Brasil. E são esses quatro são muito ruins, assim, na minha visão, sabe? São os times mais. Assim, o Vila Nova, eu acho que fraquíssimo o Vila Nova. Eu acho que o Vila Nova é outro time que, assim, que pontuando aqui, eu vi os jogos, alguns jogos do Vila Nova, Náutico Vila Nova, o Náutico passou, venceu tranquilidade, o Vila Nova pegou o Bahia na Copa do Brasil, o Bahia, tudo bem que o Bahia é time Série A, tá, investimento maior, mas venceu sem dificuldade, então o Vila Nova também eu acho um time mais abaixo, eu acho que o Vitória é mais time do que o Vila Nova, sabe? Então eu acho que o Vitória pode sim pensar em algo melhor. Falta só colocar bolinha na bolinha, quadrado no quadrado, triângulo no triângulo e tocar. Se fizer isso, eu acho que tem Vou boas só aproveitar perspectivas. sua deixa, João, aqui, e já que terminou o jogo, né, de Sampaio e Confiança, né, e só trazer, né, essas informações aqui dos jogos de hoje, né, que envolveram times nordestinos, né. Repetindo, né, o CRB perdeu para o Vasco, né, fora de casa por 3-0, o Sampaio venceu Confiança por 3-1, jogando em casa, né, os gols foram de André e Ciel, que marcou 2 vezes, né, para o Sampainho, e Neto Berola, que marcou para o Confiança, convertendo um pênalti, né. Amanhã, também conhecido como domingo, Náutico recebe o Botafogo nos aflitos e o CSA enfrenta o Londrina jogando em Maceió. Então, essa aí é a nossa... são os jogos da Série B que temos aí pela frente. E o jogo Avaí Remo ele foi adiado. Estava marcado, foi adiado por conta das chuvas, né? Chuva Exatamente, né? pesada Exatamente. aí o jogo não pode acontecer e o jogo foi adiado. Então Pois vai bem. ficar com um jogo a menos. Muito bem, vamos então passar para a parte que Vitor Vilar mais gosta. Ele já tá, olha a cara dele, já tá felizão, porque ele vai trazer os melhores e piores, análise individual desse jogo aí. Hoje tá mais tranquilo, né, Vitor? Vai lá. Não, hoje tá. Eu acho que a gente não coloca técnico, assim, né? Não tem essa tradição de colocar técnico, mas eu acho que vale a pena analisar Ramon e eu colocaria ele entre os melhores, né, em campo. Daria até uma nota 7,5, assim, 8 para ele, porque ele errou bastante, né, como eu falei na escalação, mas ele mais uma vez demonstrou algo que é muito positivo em treinador. E ele tem demonstrado, ele falou isso inclusive durante a coletiva, de que ele bota o time para cima, né? Ele não tem medo, assim, ele não tem resultado para ele dado, o empate tá bom.
ele botou realmente o time para cima no segundo tempo. Ele foi muito audacioso, né? Porque quando o Vitória fez 2-1, ele continuou com o time muito em cima do Brusque, continuou atacando bastante, tanto é que Igor Catatal entrou e fez o gol, né? Fez o terceiro gol. Então, poxa, eu acho que o Ramon foi muito bem nessa troca do intervalo e em botar o time para cima e criar um meio para que o time atacasse mais no segundo tempo, como conseguiu até e virou o jogo. Então, o Ramon, para mim, é um destaque principal assim, do jogo. Né? Já falei bastante dele, a gente já falou bastante dele. Concordo com tudo que o João falou, inclusive. Eu acho que até o jogo contra o Brusque, ele só tinha um filme bom, né? O filme de Ramon no Vitória só tinha um episódio bom. Um episódio maravilhoso que foi o piloto, né? Foi o episódio do Inter. Foi o A piloto. série Ramon, né? A série de Ramon no Vitória ali tinha um episódio maravilhoso que era o piloto, que era aquele episódio que o cara chegou ali do nada, fez uma proposta meio doida de trabalho, porque mudou muito o time, foi um jogo maluco, né, cheio de circunstâncias inesperadas, e ele foi lá e ganhou o jogo, conseguiu uma classificação histórica, mas era aquele jogo em que ele nem conhecia os jogadores direito, né, ele não conhecia os jogadores, ponto. A não ser que ele não tivesse, pode ser que ele tenha trabalhado, por exemplo, com o Igor Catatal no Vasco, com outros jogadores assim, mas a maioria dos jogadores ele não conhecia. Então, hoje ele tem um episódio bom, né, um segundo disco bom da banda, digamos assim. E aí, falando dos jogadores em si, né, os destaques negativos. Roberto, Fernando Neto, e acho que só. Colocaria esses dois só. Talvez com um outro ponto negativo para... Mas talvez para... Dinei ficou devendo um pouquinho, talvez. Né? Mas assim, só para fechar um pódio mesmo. Porque os dois piores realmente foram Roberto e Fernando Neto. Roberto não conseguiu dar o lado esquerdo para o Vitória no primeiro tempo. Fernando Neto não conseguiu fazer o que, sei lá, o que Ramon pensou para ele, mas ele não conseguiu executar. E Dinei apareceu pouco, né? Samuel ainda mostra por que ele ainda é titular. Dinei pode entrar no segundo tempo como uma peça de tentar mudar o jogo, o rumo do jogo. Os melhores em campo, velho. Eu fico muito na dúvida entre escolher entre Soares e David, assim, porque os dois foram igualmente muito bons. David apareceu bastante no primeiro tempo, né? Dos jogadores do Vitória, o mais assistente, apesar de errar bastante, mas aquele cara que sempre aparecia era David, mesmo estando num lado que talvez não fosse mais confortável para ele e tal, mas ele aparecia bastante. E aí ele foi premiado com gol no segundo tempo, um gol importante. E Soares, que quando entrou no jogo no início do segundo tempo, meu amigo, ele teve 3 oportunidades e aí depois fez o gol dele. Então, para mim, é um pódio que pode ficar com qualquer um dos dois, assim. Eu colocaria David melhor, com Soares em segundo, E o mas são Cristalzinho? destaques positivos. O Cristalzinho, Então, né? e o Cristalzinho, eu colocaria ele em terceiro, viu, João? Porque, de fato, ele entrou e melhorou muito. mudou o jogo, melhorou muito. E Bruno também, o Bruno Oliveira também melhorou bastante o jogo. Então eu divido, vai fazer tipo pódio de judô, já que a gente está a 32 dias, né, da Olimpíada. Juliano tá surpreso aí, que eu sei exatamente o tempo. 32 dias da Olimpíada, então, em homenagem a isso, eu vou fazer pódio de judô, que o pessoal divide, né, a medalha de bronze. O bronze. Não tem disputa terceiro lado no judô, não. Perdeu. Judô e boxe, né? Exatamente. Taekwondo também, né, se não me engano. O esporte de luta, né? Esporte de luta. Isso. Então, assim, primeiro lugar para David, segundo Soares, terceiro lugar, divide o pódio aí, Pedrinho e Cristalzinho e Bruno Oliveira. Eu concordo, eu assino embaixo com o que Vilar falou, assim, e tudo. E, inclusive, Rodrigo, veja, você cometeu uma gafe aqui. Se falou do Cristalzinho, tem que botar a imagem, jovem. O Cristalzinho mudou o jogo, aí. Muito bem. O Rodrigo já anda isso na agulha, assim, né, na transmissão, né? Ele já traz logo. Se ele sabe que eu vou participar, ele já traz logo. É impressionante. E esse é o lado do Cristalzinho, de Pedrinho, o que a gente chama de Cristalzinho positivo, né? Porque ele tem um lado do Cristalzinho que é Cristalzinho mesmo, ele se quebra fácil. Machuca muito, né? É o lado cristal vidro. É o cristal vidro, Mas aí hoje foi o Cristalzinho, aquela taça de cristal de casamento. Aquela taça tipo essa aí que o Ju tá tomando você bota um champanhe e um vinhozinho aqui, ó. Já que a gente tá fazendo essa live na noite de sábado, merece, assim,
uma taça de champanhe, um vinhozinho. Esse é o cristal bom. Esse foi o Pedrinho no segundo tempo. Não é aqueles cristais safados, não, que bateu e quebrou, não. Mas, ô, João, não que eu acredite aí, eu não tô nem muito. Vitor falou agora de Olimpíada, né? E teve até pódio de judô para os melhores em campo, né? Mas eu não tô lá muito confiante no judô do Brasil esse ano, não, viu, para a Olimpíada. Tô meio descrente. Mas faltou você trazer aí suas impressões, né, dos seus melhores e piores. Diga aí, João. Concorda em tudo assim embaixo? No bingo eu bati com o nosso amigo Vilar. Na carteira de bingo eu fui pecinha por pecinha. Eu acho que não tem muito, não. Eu acho que quem está escutando o áudio aqui no podcast, no telecast, quem está aqui na live, acho que não tem muito o que fugir, não. Porque Pedrinho, eu não colocaria em Pedrinho em terceiro, não. Assim. Eu acho que acho que a entrada dele foi muito, muito importante para a virada assim, daquelas lições, né, que a gente tava falando agora há pouco de Ramon de aprender. Ó, Ramon, é Pedrinho, velho. Roberto tem experiência, tem não sei o quê, mas, velho, vai com o menino, porque é uma diferença gritante. Então, Pedrinho de fato mudou o jogo, e Suárez e Davis, porque cada um, inclusive, fez um gol, enfim, fizeram boas partidas, assim, completa esse pódio. E nos piores, também, Fernando Neto e Roberto. Acho que Roberto, velho, é assim, não tem, veja, é o tipo de coisa que se Roberto for titular contra o Curitiba, já é indefensável. Sabe? Já passa a ser indefensável. Já passa a ser, velho, é aquela insistência de treinador que quer provar alguma coisa a não sei quem. Não tem mais o que pensar. Se, velho, não, veja, se Roberto for titular, não dá. Não, assim, o Ramon já começa a ser criticado na escalação, e é o tipo da crítica que ele vai trazer para si, porque eu acho que hoje não tem um torcedor do Vitória que defenda Roberto ser titular na frente de Pedrinho, não tem um. O cara que defende isso, ou é muito fã de Roberto, ou é parente de Roberto, ou tá trolando com o Vitória. Só pode. Ou é familiar, é familiar. Ou é familiar, amigo, parente, assim, fã. Lembrando que ele surgiu aqui no Bahia, né? Na base do Bahia. Não sei se ele é baiano, Roberto, mas ele surgiu aqui ele fez a base dele aqui em Salvador, eu acho. Jogou. Ele tava jogando como atacante, né? Na Chapecoense jogou muitas vezes atacante. Há muito tempo, né, João? Há muito tempo que ele é atacante, cara. Ele não tem cacoete não muito tem lateral. Esse cacoete de marcação. Ele aqui no Santa, ele jogou no Santa. Foi bem no Santa, assim. A torcida do Santa Cruz gosta muito dele, mas a torcida do Santa Cruz gosta dele muito por conta das provocações, né? Porque era um cara que provocava o Sport, tal, tinha uma rixa com o Everton Felipe, que jogava no Sport na época. Aí ficava, enfim, essa provocação ganhou a torcida muito na lábia, mas enfim, isso faz alguns anos. Eu acho que hoje. Eu acho que ele pode até ser útil, viu? Falando sobre isso, ele pode até ser útil, mas não como lateral. Não como titular. Não como lateral. Não como lateral. Como titular, Pedrinho. Não tem. Já tô cornetando aqui antes de ver. Acho que ela. Se Vitória e Curitiba, Roberto for titular e Pedrinho for banco, eu já tô cornetando de antecipação. A live já vai começar com raiva já. Já vai começar com raiva. Vai começar com raiva. Mas aí, hoje não tem raiva, não. Hoje é. Meu irmão, veja só. Sábado à noite, vencer o jogo. Meu irmão, é porque eu não tô feito o jogo aqui, mas eu gostaria de estar com uma tacinha de vinho comemorando. Não, mas calma, que seu momento vai chegar. Enquanto isso, falando em momentos que estão chegando, vou trazer também nosso novo participante, que é JP Pereira, que já está pronto para entrar, não tá? Lá ele? Aê, é o homem! Pronto, agora sim estamos o homem que veio hoje, eu acho que ele viu o quê? Umas 8 partidas. Hoje. Não, é um fenômeno. Veja, não estou vendo quase nada de Eurocopa, porque se eu for ver Eurocopa, meu amigo, eu não faço outra coisa da vida, não, né? Assistiu Alemanha e Portugal, jovem? Vi uns pedaços de Alemanha e Portugal. Não assisti todo, não. Fosse para fazer uma análise. Perdeu o melhor jogo, cara, do dia.
Não, não é possível então, isso. Não, aí tu tá de Mas sacanagem. Foi, infelizmente. Veja. Você viu? Vem cá, amigo, rapidinho. Pedaços. Quem viu Gosens jogando hoje na Alemanha, depois para ver Roberto jogando no Vitória, ou até Julinho no Santa Cruz, né, Julinho? Meu amigo, é outro esporte, rapaz. Não tem como, não. O cara jogou muito, João. Veja. Até gol de cabeça o lateral esquerdo fez. É brincadeira, velho. Putz, cara. Agora, JP, você viu o início dessa live aqui, JP? Você viu o início da live? Teve uma piadinha de Cardoso, né? Teve uma piadinha de Cardoso com o Gosens. Qual foi? Ele disse, relaxa e Gosens. Somente. O homem essa eu não vi, não, meu Deus. O homem essa eu não vi, não. Isso. Não. Ô, JP, você viu o início dessa live aqui, JP? O início, não. Peguei já na análise do Vitória. Se eu fosse você, dava uma olhadinha aí no que Minhoca escreveu sobre sua pessoa. Meu amigo. Tomou uma tabocada gratuita aí. Você tava lá tomando banho, se preparando para entrar na live, e Minhoca veio de lá, ó. Pau! Minhoca. O cara já sabe que tem a ver com pódio, tem a ver com pódio. Eu vou olhar depois. Assim que acabar, eu vou procurar. Ficou noiado o homem, ficou noiado. Mas você viu algum jogo da Eurocopa, JP? Viu algum jogo da Eurocopa? Vi alguns. Hoje não. Eu só não vejo jogo de uma competição. Essa eu tô boicotando completamente. Copa América. Essa aí eu não vejo nenhum jogo. Faço questão nenhuma de ver. Nem eu. Essa eu tô ignorando, boicotando total. O da Copa América na quinta, eu até pensei em ver, mas era aniversário da minha namorada. Tava com ela, né? Aí tu apanhava, hein, jovem? Aí você apanhava, né, jovem? Exato. Exatamente. Aí é pra apanhar. Exatamente. No mês dos namorados não pode, né, man? Tem que... Não falo, não. Veja, essa quinta eu tive que dar um presente triplo, que foi Dia dos Namorados, aniversário dela e aprovação eu vou falar uma coisa, né? E isso falando com a experiência de quem nasceu muito perto de uma data comemorativa. É o que? É o que você quer? Quer fazer a média. É a média. Olha só, falando com uma pessoa que tem experiência, né, de presentes sendo sabotados, porque eu nasci dia 23 de dezembro, logo, né? Já ganhei muita par de meia de presentes. Um pé de aniversário, um pé de Natal. Pois é, né, João? Sabe muito bem o que eu tô falando, né? Então, eu sempre falei assim, olha, pai e mãe e namorado não pode dar um presente só, dizendo que é um presente por tudo. Não pode. Isso é um negócio assim que realmente é para acabar. Eu dei 3, tive que dar 3. Não, vê só. Duas coisas. Primeiro, eu fico imaginando o JP num sábado à noite, a namorada dele chamando para jantar, não, amor, vou ver aqui Sampaio Correia e Confiança. Confusão então, demais. E só isso. Não, amor, para eu vou ver aqui Sampaio Correia e Confiança. Veja. Isso já é motivo para guerra em casa. E sobre o que o Ju falou, ela tem razão. Só que eu fazia o seguinte. Meu pai é o seguinte, quando eu era pequeno, lá em Barbacena... Mas é pior, né? Que você nasceu dia 24, né, João? Natal, ou 25. Total. Não, eu era 25. Dia 25, veja, dia 25, na verdade, no certidão de nascimento, dia 26, por causa de 4 minutos. Mas dia 26 para mim não é nada. Minha mãe não liga para mim dar aniversário, parabéns dia 26, porque a festa é no Natal. No dia 24 para o dia 25. Eu corto meu bolo na meia-noite, 24 para 25. E aí, o que eu fazia com meu pai? Eu disse, pai, é só um presente estudar, mas também me dê o presente. Aí eu ganhava videogame, bicicleta. Meu irmão, era só top, velho. O presente que eu ganhava era só... Eu não ganhava carrinho, não, brincadeira. Não, era videogame, bicicleta, coisa de pra cima, velho. Era um brinquedo que valia por 2. Aí eu ficava satisfeito. Aí eu valia a pena. Eu juntava o valor de 2 presentes em um só. E o meu aniversário é em novembro, né? Aí quando eu era pequeno, tinha o Dia das Crianças em outubro, aí meu aniversário em novembro e em dezembro tinha o Natal. Aí o que aconteceu? Eu comecei a pedir presente, tipo, ganhava presente a cada mês, né? 3 presentes, era só no final do ano também, né? Passava o ano inteiro esperando a zorra do presente, aí só no final do ano pra ganhar. Aí eu comecei a pedir coisas assim, tipo, por exemplo, eu lembro que quando eu peguei meu PlayStation 1,
isso foi em 98, mais ou menos, foi o primeiro PlayStation que eu tive, o 1, né, aquele cinza, quadradão. Aí, meu pai falou, não, peraí, você vai ter que pensar bem, porque se eu der o PlayStation 1, não vou poder dar presente de Dia das Crianças nem de Natal. Aí eu ficava negociando com ele, mas meu pai, o valor, eu acho que dá para você me dar o presente de outubro e novembro, né, de Dia das Crianças e aniversário, e de Natal, eu acho que sobra para você dar outro. Aí ele, não, vai ter que ser outubro, aniversário e dezembro. Rapaz, aí eu ficava negociando, aí a partir daí eu comecei a negociar com ele, eu falei, meu pai, eu acho que esse presente aqui é um presente muito caro, então você pode me dar os 3 datas de uma vez só, Dia das Crianças, aniversário e Natal. Aí a minha lógica pedi um bem caro. Minha lógica era essa. Eu ganhei, nesse estalinho, eu ganhei um Master System e um Super Nintendo. Aí. Agora, o cara que ganhava presente em outubro, novembro e dezembro é um privilegiado, sim, né? Então, vamos lá, vamos botar a JP Pereira para trabalhar, porque o homem não viu 358 jogos hoje à toa, né? O JP, você quer começar por hoje, pelo que você viu de Eurocopa, pelo que você viu de Série B, pelo que você vai antecipar do jogo que nem começou ainda, nem aconteceu, mas você já sabe o que vai acontecer. Mande aí. Veja, pelo que eu disse à minha namorada, tem que falar de jogo aqui, né? Tem que falar de futebol, porque eu disse para ela que ia ficar em casa hoje vendo futebol. E depois vinha para lá e falar de futebol. Então, vamos embora. Acho que dá para a gente começar pela ordem cronológica hoje. Teve o jogo do CRB um pouco mais cedo. O Rodrigão já está preparando aí. É um jogo em que o CRB, para mim, foi um pouco inesperado, né? A lógica do jogo, digamos assim, porque o Vasco jogava em casa, né? E aí, você imagina o Vasco em casa, tudo mais, né? Um clube grande de tradição, para mim, maior do que o CRB, sem fazer muita média aqui. E eu imaginava um Vasco tomando conta das ações da partida, né? Desde o começo, o Vasco que buscasse pressionar o CRB e tudo mais. Mas, na verdade, não aconteceu dessa forma. O começo de jogo foi um começo de jogo que deu essa posse de bola, e aí, por volta dos 20 minutos, chegando quase 20, 25 minutos, o CRB tinha quase 60% da posse, enquanto o Vasco se fechava mais, tentava ali um contra-ataque, mas não encaixava tanta coisa, né? Mas, mesmo assim, era um CRB com pouco poder criativo. Era um CRB que tinha muita bola, rodava muita bola, mas praticamente não chegava nessa área do Vasco, né, digamos assim. Tanto que nesse momento, né, aos 25, quando eu fui ali dar uma olhada nas estatísticas, mesmo com 60% de posse, o jogo estava em finalizações 2-1 para o CRB, mas a única finalização certa era uma finalização do Vasco. Finalização essa que Cano, que para mim não vinha tão bem na partida, mas é um cara que decide, diferente do que foi o CRB no jogo, né? Ele conseguiu recuperar a bola ali contra o zagueiro do CRB já na área, não, fora da área, mas 1 contra 1, tanto que ele rouba a bola e já sai cara a cara com o goleiro, né? Tenta dar uma cavadinha e Diogo Silva ali salva. E aí o jogo foi ficando dessa forma, um jogo com o CRB com um pouco mais de posse, mas pouco criativo, e o Vasco tentando achar alguma coisa, já ia para o intervalo assim, quando aos 45, né, o Vasco tem uma falta na entrada da área, cruza, a defesa do Vasco tira, a defesa do CRB tira, e aí no rebote, né, Marquinhos Gabriel aproveita e pega a defesa saindo da área, coloca de volta no cruzamento, e aí é exatamente esse poder de decisão que faltou ao CRB, e vocês vão entender um pouco mais para frente no segundo tempo, aí sobra em Germancano, né? O cara estava até me chamando a atenção que ele só tinha tocado na bola durante 45 minutos, o gol saiu aos 45, ele só tinha tocado na bola 9 vezes, um número para mim muito baixo. E aí, no 10º toque, a defesa saindo, o homem com ótimo posicionamento, sozinho, nem precisou sair do chão, deslocou Diogo Silva, um cabeceio ali quase na marca do pênalti, abre o placar, faz 1-0 e joga
ainda mais a pressão para o lado do CRB. No intervalo, o treinador Alan Al já faz algumas mexidas, né? Já busca ali mudar um pouco o time. Logo aos 5 minutos, e aí é onde eu falo do poder de decisão. Evandro tem uma chance de fora da área, tenta a finalização e coloca a bola na trave, né? Essa é a primeira. Logo depois, aos 20 e pouco, tem um cruzamento na área que sobra também para Evandro. Ele dá um peixinho ali para cabecear e coloca outra bola na trave. Então, assim, era um time que teve dificuldades e nas poucas vezes que chegou com alguma efetividade, não conseguiu aproveitar da forma que Cano tinha decidido um pouco antes. E aí, as substituições do Vasco, principalmente a entrada de Léo Jabá, esse cara foi quem definiu o placar final, né, o 3-0. Para mim era um jogo que 1-0 era bem justo, mas aí já na reta final, aos 38 mais ou menos, Léo Jabá consegue um contra-ataque, arrasta a área, tenta tabelar com o Cano, a bola acaba batendo na defesa do CRB, então foi um jogo até bem azarado, digamos assim, do CRB hoje. A bola bate e volta para Léo Jabá, cara a cara com o Diogo Silva, ele faz o segundo, e aí já por volta dos 45, mais ou menos, vem o terceiro, outra jogada boa de Léo Jabá, né? Ele cruza para dentro da área, Galarza faz o pivô, e aí Marquinhos Gabriel chega de trás finalizando, uma finalização também limpa, né? Algo que o CRB precisa rever um pouquinho aí essa marcação na entrada da área. Já tinha mudado muito os volantes para tentar botar o time para frente, então já era um time muito exposto, acabou levando esse 3-0, né? Num jogo que poderia muito bem, aos 25 do segundo tempo, tá 2-1 para o CRB, se o CRB tivesse o mesmo poder de decisão que o Vasco teve nas poucas chances que conseguiu criar. Muito bem. Você tem uma análise aí de melhores e piores, bebe aí sua água, glicerina essa garganta, que você ainda tem Sampaio Corrêa e confiança para você falar, né? Bebe sua água. Bebi água. É água mesmo, jovem? É água mesmo? É água. O cara ficou em casa para assistir futebol, tem que ser água, né, velho? Enquanto eu falo aqui na live, tem que ser água. Senão a garganta não aguenta, não. Pronto, muito bem, só eu que tô de errada. Mas então, JP é geração saúde, hein? É geração nova. A gente teve um debate, antes da live entrar no ar, a gente teve 15 minutos sobre isso, geração saúde, jornalismo geração saúde, como os tempos mudaram. Na minha ótica, não sei se for para melhor não, mas segue, JP. Não, mudaram o ponto, mas enfim. JP, você fica aí à vontade para você colocar melhores e piores do CRB, ou se você já preferir avançar para esse jogo, esse sim, muito movimentado, né, aí, entre Sampaio Corrêa e Confiança, né, com o Ciel aí, acho que sendo o destaque da partida, mas fique à vontade, você é o cara das análises. Dá para fazer aqui, um 3-0 é muito difícil você colocar melhores, né? Quase nunca acontece aqui, apesar de não ter sido um jogo tão ruim quanto o placar fica parecendo, né? Como já disse, para mim 1-0 era o mais justo, mas mesmo assim era uma derrota, mesmo assim foi uma atuação não tão boa quanto um Vasco também, que também não foi tão bem. Então, assim, são mais negativos do que positivo, e aí por ser uma minoria eu vou citar o positivo, porque eu gostei, e aí é difícil porque ele coloca 2 bolas na trave, mas eu gostei de Evandro, porque ele, para mim, foi o cara ali que tentou mais. Né? Ele foi o cara ali que buscou mais jogo, deu um apoio defensivo quando precisou, interessante. Né? Eu nunca... Do que acompanho de Evandro, né? É um cara que está no nosso radar há anos, aí é daqui de Recife, já passou pelo Sport, pelo Vitória, pelo CAP. Nunca foi o forte dele esse apoio defensivo, mas nesses últimos jogos do CRB ele tem conseguido, né? Então, deixo aqui esse ponto. E aí, já passando para os negativos, eu vou citar Diego Torres, porque ele é o cara que você sempre espera algo mais no CRB, né? É um cara que João também, eu sei que gosta muito do futebol dele, e hoje ele não apareceu, quando apareceu só tem uma pessoa que gosta mais de Diego Torres do que eu, Camilo.
Camila. Camila gosta. Diego Torres e o Wallace Pernambucano, uma dupla ali. Ela adora. Camila, ela adora os dois. Exatamente. Fã de carteirinha. Gosto muito também, né? Acho o cara bem interessante para esse cenário aí de Série B e tal. Mas hoje, acho que o time teve a posse, precisava que ele aparecesse um pouquinho mais, e aí achei ele meio escondido, digamos assim, e nas vezes que apareceu, acabou não tendo um percentual de acerto bom, não conseguiu criar chances realmente. As bolas na trave, como já disse, uma foi uma jogada individual de Evandro, que ele vem da direita, puxa para dentro, finalizando a trave, e a outra foi um cruzamento que veio do lateral, né? E o Uri também bem escondido, mas como centroavante tentou, brigou ali na frente, mas a bola não chegou, mas infelizmente, né, não pôde ajudar tanto o CRB. Acho que poderia ter aparecido mais, porque Yuri, a gente vale lembrar, é um ponta, né? Um cara que sabe sair da área, tem essa qualidade. Hoje ele ficou meio preso ali entre os zagueiros do Vasco, né? E um terceiro ponto, eu vou citar, talvez seja um pouco demais aí, porque Celcinho, né, ele entrou no decorrer da partida, né, entra ainda no primeiro tempo, porque o CRB já estava com o lateral esquerdo reserva, né, já tinha começado o jogo com Xandinho, né, na lateral, o titular não estava apto para jogo, então Xandinho começou e aos 30 minutos Xandinho sente uma lesão e sai. E aí Celcinho entra na esquerda. A esquerda, e lógico, Celcinho é um lateral direito, então entrou improvisado. A esquerda, para mim, com o Xandinho, vinha sendo interessante, né? Vinha sendo ali onde o time vinha buscando alguma coisinha, né? Acho que vale até você avaliar um pouco mais Xandinho, porque o titular não vinha tão bem nas últimas partidas. E aí, quando o Celcinho entra, improvisado, sempre bom lembrar, o time acaba caindo muito de produção, né? A esquerda ali ficou praticamente morta, digamos assim, ficou parada, né? Não conseguiu criar mais daquele lado. E acho que dá para fechar com esses três aí. Diego Torres e Yuri, porque você sempre espera um pouquinho mais, e a entrada de Celcinho, que acabou matando o lado esquerdo ali do CRB, um lado que vinha tentando. Muito bem. Agora, para encerrar agora, né, sua análise de Série B, esse jogo que acabou há pouquinho tempo, né? A gente começou a live, não tinha ainda terminado, né? Estava começando ainda. Sampaio Corrêa, né? Que fez por onde, venceu Confiança de virada. De virada, com assim, uma noite muito boa de Ciel, né? Que marcou 2 vezes. O que mais você pode destacar aí desse jogo, hein, JP? Além de tudo. Exatamente. Ciel aí, né, foi quem decidiu a partida, deu os 2 gols aí, o gol da virada e o terceiro que ampliou o placar. Um cara que gosta muito de balançar as redes, né, veteranaço aí. Só esse ano já passou também por Salgueiro e acho que pelo Floresta no futebol cearense. Foi algum time no futebol cearense. O homem esse ano foi ele que fez gol do meio de campo? É gol do meio de campo mesmo. Foi. Veja, foi um dos artilheiros do Cearense, foi para o Pernambucano, meteu gol no Pernambucano e ainda meteu gol na final do Maranhense. E agora na Série B. Então, assim, o homem sabe, o homem conhece, né? E ali no segundo tempo a gente vai falar direitinho. Um jogo também que começou, assim como falei lá ali em Vasco e CRB, esse aqui também começou um pouco diferente do que eu esperava, porque o jogo foi na casa do Sampaio, mas quem começou tem mais ações da partida foi o Confiança, né? O Confiança tinha mais a posse de bola, por volta ali também de 60%, tentava criar mais, mas o Sampaio estava muito melhor no início do jogo. O Sampaio que vinha buscando contra-ataques, né? Vinha fazendo um jogo mais reativo, se fechava ali, a zaga cortando bastante. O Confiança que tem muito problema de criação, porque tem um meio-campo daquele muito marcador, né? Um meio-campo aí com Serginho, principalmente, velho conhecido aqui, principalmente torcedor do Sport, conhece bem o 8, sabe que com bola no pé é difícil, né? E aí o Confiança tinha essa bola, mas tinha muita dificuldade de criar. O time também não esteve numa noite
tão boa do seu camisa 10, Daniel Penha, né? Não tem centroavante de ofício. Para você ter noção, é algo que eu já venho batendo na tecla aqui do Confiança, o camisa 9 é só um símbolo, a camisa 9, mas é o que a torcida vem pedindo muito, a contratação de um centroavante de um 9. O camisa 9 hoje foi um lateral direito improvisado na ponta esquerda. Para você ter noção de como o elenco ainda é deficitário, né? Antes de começar, a gente analisou o Vitória, a gente falando passou rapidamente de Série B, e eu falei que eu acho que Confiança é um dos times mais fracos da Série B. Eu também. Muita deficiência. Para mim, João, esse foi o ponto, assim, que foi, digamos, a gota d'água, né? Porque o Confiança tentou fazer um ataque mais móvel ali com o Neto Berola, com o Marcelinho, que é esse lateral direito que estava improvisado, com o Álvaro, também sendo um cara de buscar o lado do campo de velocidade, mas não tinha essa área. Então, teve dificuldade de criar, porque o volante não cria tão bem, o meia não estava tão bem na partida, não tem um centroavante de ofício, né? Foi um time muito enrolado que precisa de muita coisa. E aí, o Sampaio estava melhor na partida, o Sampaio chegava mais em velocidade, já pelo lado esquerdo, para mim, fez um começo de jogo bem interessante. Do outro lado, Pimentinha também, um velho conhecido aí, também tentava muito. Eterno Pimentinha. Eu acho que esse já é o Neto, João. Já deve ser o Neto do primeiro lá. Exatamente. É Highlander, né? Exatamente. Várias tá passando de gerações e a gente não sabe. Detalhe, só no Sampaio. Só no Sampaio. Só no Sampaio. Exatamente. Tentando muito em velocidade. E aí, o Confiança no ataque consegue um pênalti, e daqueles pênaltis muito infeliz, porque Joécio, para mim, vinha fazendo uma partida interessante, cortando bolas, e o pênalti foi uma entrada na área, um cruzamento rasteiro para trás, né, do Confiança, e Joécio dá um carrinho com o braço totalmente esticado, o corpo está lá na frente e o braço atrás, e aí a bola bate no braço, né, é aqueles pênaltis que ninguém nem reclamou. O time do Sampaio nem reclamou, porque foi uma infelicidade, mas foi um pênalti claro. Né? O braço totalmente aberto, a bola bate nele, atrapalha ali o caminho, a bola que ia para dentro da área e tudo mais. Neto Berola cobra e abre o placar, né, no momento em que, para mim, quem merecia abrir esse placar seria o Sampaio. E aí o jogo muda de formatação. Né? A partir do momento que o Confiança tinha posse e consegue o gol, né, essa posse agora passa aí para o Sampaio passa a precisar criar mais. Né? No restante do primeiro tempo, lembrando que o gol sai aos 23, o restante do primeiro tempo é um primeiro tempo bem morno, né? Bem morno, não acontece nada, nem de melhores momentos, assim, se você for pesquisar, não vai ter grandes coisas. Aquele primeiro tempo que o editor de imagem da partida tem dificuldade de achar ali, para passar no intervalo. Volta para o segundo tempo, e aí já volta com mais duas mudanças, né, pelo lado do Sampaio. O Sampaio precisava do placar, precisava ir atrás do placar, então já tirou já, que é um cara de velocidade, botou Jean Silva, que é um cara um pouco mais de pisar na área, um cara que ia fazer mais volume ali em cima mesmo, né, não só em contra-ataques. E aí, aos 5 minutos, o Confiança teve uma chance, se eu não estiver enganado, foi uma chance com o Daniel Penha. Eu posso estar confundindo aqui, mas tenho quase certeza que foi com ele, de fazer o 2-0, uma chance bem clara, e ele desperdiça a chance aos 5, 6 minutos. E aí, depois disso, menino Ciel... desculpa, primeiro quem faz o gol do empate aos 15, né, André Luiz, e 2 minutos depois, Ciel vem lá e vira a partida. 2 gols de cruzamento, né? O primeiro vindo da direita, é um cruzamento não tão bom, a defesa do Confiança tenta cortar, e ao invés de cortar para fora da área de cabeça, acaba raspando a bola para trás, e aí a bola sobra, né, nos pés do André Luiz, ele domina e bate para o fundo da rede, um gol bem fortuito assim, porque o Sampaio também não vinha criando tanto, e foi a partir de uma falha de corte, né, na defesa do Confiança. E 2 minutos depois, mais uma bola que Daniel Costa vem da esquerda, cruza na... desculpa. Daniel Costa, só para deixar claro, é aquele, viu?
Aquele também, aquele. É Confiança. aquele. Veja, Ciel, Daniel Costa, Pimentinha. O Sampaio trabalha com aquele. O Sampaio trabalha com a turma cansada, assim, mas João, experiente. Diz quem entrou na lateral esquerda depois, no decorrer da partida. Aquele também. Quem? Zé Mário. Zé Mário. Reinaldo, Cris Esporte. Exatamente. O Sampaio gosta muito de trabalhar, né, com um jogador assim um pouco mais velho, um pouco mais rodado, bem rodado, principalmente aqui na nossa região, todo mundo conhece aí. E aí é exatamente ele que faz a diferença, né? Ciel, com cruzamento de Eloy, né, cruzamento de linha de fundo, cruzamento bem interessante. Ciel consegue ganhar ali da zaga e cabecear para o gol, tirando do goleiro no cantinho, 2 minutos depois, e aquilo do futebol, né? A máxima do quem não faz leva, hoje foi bem punitiva com esse Confiança, porque... Impiedosa, né? Exatamente. Dentro de um espaço de 10 minutos, o jogo poderia estar um 2-0 tranquilo, porque o Sampaio não criava muito, ia para a área e cruzava, ia ali pelas laterais, rodava a bola, né? Não criava muito, podia ter feito um 2-0, e aí em coisa de 10 minutos, acaba, ao invés de uma possibilidade de 2-0, perdendo aí por 2-1. E aí depois vem as mudanças também, depois da virada, por parte do Confiança. O Confiança tentou botar o time para cima, né? O Sampaio já botou um time para segurar um pouco mais, ele coloca Zé Mário, que é lateral esquerdo, mas já jogou muito tempo de volante, é um cara que consegue ter uma marcação mais forte ali pelo lado, né? O Confiança coloca Cristiano em campo, é um cara um pouco mais de área, mas ainda assim deixa a desejar. Enfim, os dois times foram tentando, mas o que acabou acontecendo é realmente mais um contra-ataque aí do Sampaio, e agora, dessa vez, Paulo Sérgio cruza e Ciel, mais uma vez, de novo de cabeça, de novo se desvencilhando da marcação e cabeceando praticamente livre ali, com bom posicionamento. O homem entende. Sim, a gente brinca, a gente tira onda, mas sobrou ali... Ah, pô, a temporada de Ciel muito boa, assim. Exatamente. Ele tá entregando, veja só, ele tá entregando porque ele foi contratado. Você vai cobrar o quê do cara? Tá entregando, velho. Tá entregando. E, João, foi algo que eu falei no meu Twitter, com relação a Cano, do Vasco, porque na hora do gol, eu abri o aplicativo, o SofaScore, olhei quantos toques ele deu na bola. Por isso que eu falei aqui na hora do comentário, 9 toques. Aí ia dizer assim no meu Twitter, né? Pô, um centroavante, o time precisando criar, o cara não pode só dar 9 toques. Quando eu desbloqueei o celular, que fiz assim, ó, desbloqueei, bola na área, Germancano, gol, pronto. Eu desbloqueei para twittar que Germancano precisava participar mais do jogo, o homem guardou. E Ciel, tomado as devidas proporções, até porque é muito mais barato dentro da nossa realidade, né, da realidade do Sampaio. É aquele negócio, eu não contrataria eu não contrataria esse eu, mas quem contratou tá tendo retorno. Exatamente. Sabe assim, quem contratou espera 2 bolas na área boas e as 2 ele guardou, virando a partida. Exatamente. Tá entregando, 100%. Então, exatamente. Então, Ciel é esse, a gente conhece. Não é aos 39 anos que ele vai mudar, que ele vai virar um cara participativo, que ele vai virar um cara de drible, de 1 contra 1. Mas é Ciel, meu velho. Quando alguém botaram no grupo assim, 2 de Ciel hoje, aí o pessoal disse, voltei para 2008, foi? É isso. É o cara que lá em 2008, lá atrás, fazia 2, fazia gol, hoje continua fazendo, continua entregando ao Sampaio e entregou mais uma vitória importantíssima, porque eu acho que são 2 times que vão lutar contra o Z4. Então, assim, essa vitória dentro de casa do Sampaio, de virada, para dar moral ao elenco, para dar uma moral ao trabalho, né, é importante demais. E a contrapartida do Confiança é dizer assim, ó, o time consegue fazer algumas coisas interessantes, né? O time, ali na primeira rodada ganhou do Cruzeiro dentro de um jogo que teve uma expulsão, né? Ganhou de virada. Enfim, o time demonstra coisas interessantes, mas mesmo assim, né, contra o CRB foi um 3-2, então o time cria. Hoje, abriu o placar, mostra coisas interessantes, mas esbarra na sua própria limitação, pô. Você não pode jogar com o lateral direito de ofício com a camisa 9.
Assim, me perdoe. São dois times, JP, assim, e eu acho, assim, Confiança, para mim, eu repito aqui, vou falar de novo, para mim é um dos piores times dessa série. Vai brigar realmente contra o rebaixamento, não tem muito que além disso. E além disso, tem muito problema aí, você falou muito bem. E eu acho que o Sampaio também, tá? Eu acho que o Sampaio, eu não. Eu acho que é um confronto de dois times que tendem a disputar a metade de baixo da tabela. Demais. São dois times que tendem a disputar ali a segunda metade da tabela. São dois times que se eles se conseguir se manter na Série B já vai ser uma grande coisa, um grande, assim, tá de bom tamanho. O Sampaio, a temporada do Sampaio é muito ruim, assim. Foi campeão maranhense, mas o nível é muito abaixo. E, enfim, fez uma montagem de elenco muito mal feita, na minha visão, muito fraca. E o Confiança também, tá? Confiança também. E só um detalhe aqui pra gente. A gente tá caminhando pro fim da live. Antes de tudo, agradecer a turma que está aqui com a gente na live, porque, meu irmão, veja só, quem está aqui hoje com a gente. Guerreiro. Porque, veja só, sábado a gente está competindo somente com o tal de Ué Safadão, fazendo live no mesmo horário da gente, colocando. Poxa, sou muito mais da gente, rapaz. Sou muito mais da gente. Olha, a foto aí, ó. A foto aí. Ao seu. Olha só, eu sou muito mais a gente comentando futebol. Cantando, eu sou mais safadão e é o seu. Que nada, João. Solta esse gogó aí, vai. Não. Brincadeira, só time. Não, só de safadão não sou muito fã, não. Mas quem tá com a gente aqui é guerreiro. Parabéns aí pra. E só por conta disso eu vou dar uma informação. A gente falou do Pimentinha. Eu abri aqui. Pimentinha no Sampaio Corrêa. Jogou no Sampaio Corrêa em 2012. Vai anotando aí, JP. Pimentinha, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, no Sampaio. Aí parou, respirou, aí rodou e tal. Aí voltou em 2020, 2021. 8 temporadas. 8 temporadas no Sampaio. Veja, aí rodou, aí jogou. Veja. Jogou no Botafogo da Paraíba, jogou no Paysandu. Esse que voltou em 2020 foi o filho, né? É só. A turma não sabe ainda não, mas foi o filho. Olha só, antes de vocês terminarem aí, só para eu dar uma passada na tabela agora da Série B e mostrar que a gente está com times nordestinos em tudo que é lugar na tabela, né? No G4 a gente tem o Náutico, né, que está poderosíssimo, soberano no topo da tabela, em primeiro lugar. Aí a gente vai ainda na parte de cima da tabela, né? A gente tem Sampaio Corrêa, que depois dessa vitória conseguiu pular para a 7ª posição. Um pouco abaixo a gente tem 2 times nordestinos, o CRB em 10º e o Vitória em 11º, né? Caiu uma posição, estava em 10º, caiu uma posição depois desse jogo entre Sampaio Corrêa e Confiança. Tem também o Confiança, que está em 16º, e temos no Z4 o CSA com a 19ª posição. Então, são times que... Isso na quinta rodada, né, começou ontem e vai se estender ainda até amanhã, né? Lembrando que a gente tem amanhã Náutico e Botafogo, né? Jogo às 4h nos Aflitos. Temos também CSA e Londrina, né? Que o CSA, que está na 19ª posição, pode sair dessa 19ª posição se vencer o Londrina amanhã em Maceió. E um jogo foi adiado, né? Que é Avaí e Remo, que a gente já tinha falado também. Mas esse é o recorte da Série B que a gente tem agora, depois desses jogos finalizados. Exatamente. E já pode ir caminhando, vamos caminhando para o final, né? só antes de mandar para terminar aqui, veja só, eu não tô querendo correr para ver Safadão, não, viu? Não é isso, não. Eu tô liberando. João, você já foi um cara mais sincero. Não gosto. Veja, 10 para meia-noite. 10 para meia-noite de sábado e tu querendo mentir pra gente, João. Não. Eu não gosto. Eu gosto de Alceu. Meu estilo de música. Eu sou coroa. Eu sou um velho roqueiro antigo. E só antes de a gente tá falando aqui eu tô agradecendo o pessoal que tá com a gente na live. Velho, eu vou agradecer a gente. Vou resumir e vou simbolizar em uma pessoa. Tarcísio, meu velho. Você é gigante.
Gigante, Tarcísio gigante. é o presidente da live. Abre pra nada. Esse aí tá com a gente aqui. Olha, já. Meu irmão, esse aí não abre já. nem pro trem. Sabe, a turma tá dizendo nos bastidores que se demitir Rodrigo, chama Tarcísio para ser o editor das lives, né? Olha ele aí. Mano, Tarcísio, meu irmão, você merece um prêmio. Pô, tá aqui em todas. Rodrigo às vezes dorme. Não, velho, e ele participa da live o tempo inteiro, velho. Ele mostra que ele tá o tempo todo assistindo e resenhando. O cara tinha que ganhar estrelinha. Sou teu fã. Tu merece um brinde do Pod. Eu vou falar com os caras, o pessoal do Pod, para mandar um presente para você. Você merece. É um gigante. Tá registrado, então. Ele deixou a pergunta aí, que ele disse assim, 4h30, JP assistiu o CRB. 9h30 assistiu o Sampaio. 7 horas. Veja, 7 horas eu fui jantar, né, jovem? É necessário, né? Comer alguma coisinha, tomar um banho. Exatamente. A escala do Vitória estava com o João e Vilar. Disse, não, aqui 7 horas eu vou tocar aqui, vou jantar. Segunda de manhã, eu revejo a partida, pego o VT. Eu consigo o VT aí do Bola em Jogo, que fica 50 minutos, então vejo na metade do tempo de uma partida normal. Dá pra... Tarcísio, para encerrar, Tarcísio, eu tô falando diretamente com você. Tu gosta de Safadão? Porque se tu já que gosta de Safadão, aí tu é um prêmio, porque tu abriu esse mão de Safadão pra estar com a gente. Fala aí se tu gosta de Safadão. Eu só vou encerrar essa live com a resposta de Tarcísio. Se você gosta ou não de Safadão. Fale, já. A gente vai ficar aqui, Tarcísio hoje manda... Quem vai encerrar a live é o Tarcísio. Se ele quiser, encerra, a gente encerra. Se ele quiser, inclusive, que a gente encerre essa live com a música de Safadão. Roberto Fernandes. Pode dizer o que ele quiser. Vai. Tarcísio, você tem direito a 3... Primeiro, você responde se gosta de Safadão. E depois você tem direito a mais 2 mensagens pra gente encerrar a live. O que você quiser, vá. Opa aí, rapaz. Hoje ele tá com moral. Agora se demora muito não, Tarcísio. Não pode demorar muito não, senão quebra a galera. Olha só. Safadão... então. Veja. Safadão não é bem... Pronto, tamo junto. Então tá certo. Tamo junto. Então tá certo. Ok. Eu sou um velho roqueiro, coroa. Eu tô um tiozão roqueiro. Muito bem, já pode rodar Roberto Fernandes aí? Jackson. Que demora da porra! Então é isso, minha gente. Um beijo para todo mundo que ficou com a gente até agora. Um beijo para todo mundo que escutou a gente até agora. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.